A responsabilidade está ministrando. E o pastor João Gouveia, juntamente com a sua família, é um pastor ao qual eu tenho um carinho muito grande, disse isso para ele. Admiro muito o ministério, aprendo muito. Nos vemos pouco, né? Mas sempre quando nos vemos, existe um carinho. Né? E quero dizer que te amo, hein, pastor? Aprendo muito contigo pelo ministério. Amém? Irmãos, estou aqui, como o pastor já disse, o pastor Valtieri ali, da igreja para Cristo em Cumbica. Estou com ele ali numa extensão ali, próximo à base aérea. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado a graça. Amém. E o Senhor me presenteou com essa linda joia, a minha esposa que é minha companheira. Amém. O Senhor tem nos abençoado, né? Roseli, né? Beijo do Senhor. Eu quero dar a oportunidade de ela dizer uma palavra para o Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor, amém? Aleluia. Eu não preparei nada, fui pegando surpresa, ainda o pastor falou que eu ia pregar, mas quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, fui muito bem recebida e me senti muito acolhida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E na palavra do Senhor está escrito: entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, que nós possamos fazer isso. Eu tenho praticado isso na minha vida e tem dado muito, muito certo. Amém? Glória a Deus. Então, que o Senhor possa usar a vida do meu esposo e que seja bênção para as nossas vidas. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Seja bem-vinda. Aleluia. Depois dessa daí, ficou difícil de pregar agora, né? Queridos, quando eu recebi o convite, foi me dado um tema qual vocês estão trabalhando aqui, sobre esses 12 dias, e 2020 vivendo a multiplicação. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sei que não está começando hoje, não vai terminar hoje. Estamos no 5º dia, certo ou não? Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos no 5º dia e eu tenho certeza que hoje vai ser apenas mais uma parte, né? Mais uma chave que Deus está nos entregando. Amém ou não? Amém. Eu acredito muito que a palavra do Senhor, ela é para nós como se fosse chave que abre porta. Amém. Aleluia. Quando eu entendo, quando eu obedeço, quando eu consigo entender, captar aquilo que Deus tem para a minha vida, através da palavra, eu consigo, através dessa chave, abrir portas e viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, nessa noite nós vamos estar compartilhando um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, dentro de um contexto de viver uma vida de multiplicação, viver um ano de 2020 de multiplicação baseado no texto de Mateus capítulo 14, não é? E eu tenho certeza que Deus continuará a falar ao meu e ao seu coração. Eu estava ali no meu lugar aqui, ali, e observando a igreja, e eu senti uma paz muito gostosa aqui, irmãos. Amém. E algo muito diferente tem aqui, viu, nesse lugar, assim, muito especial. Amém. Eu também compactuo com a minha esposa, fomos muito bem acolhidos. Amém. Faz muito tempo que eu não venho aqui, né, pastor? Lembro quando eu vim aqui, tinha uma bateria bem aqui alta aqui, ó. Não era? E eu ainda garoto, tocando, batendo, fazendo barulho aqui. Né? Faz bastante tempo. E olha, a igreja está linda, né? Mudou, muito bacana mesmo. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Eu quero fazer mais uma oração com você. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia. A graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, ó Deus, eu creio que o Senhor preparou este momento.
O Senhor preparou esse momento especial para nós. Pai querido, nós estamos aqui nesse ajuntamento com o mesmo propósito. E o propósito é, Senhor, engrandecer o Teu nome, exaltar o Teu nome. E também, Senhor, ouvir, aleluia, a Tua palavra, Senhor, aleluia, que é viva e eficaz. Meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nesse momento que os corações se abram, Senhor, que os ouvidos se abram, que haja o refratário de Deus, Pai querido, que possamos, ó Deus, ser ministrados, Senhor. Nós repreendemos todo mal e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que só Tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Que eu seja nessa noite um instrumento para a edificação da Sua igreja, Pai. O Senhor é que conhece, o Senhor é que sonda cada coração, cada pensamento. Portanto, Senhor, continue falando conosco, Pai, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 14. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus. Bênção do Senhor. Mateus capítulo 14, versículo 16. Amém? Amém. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo: viver a multiplicação de Deus. Viver a multiplicação de Deus. Trata-se de desafio. desafios. Amém? Amém. Você crê assim? Amém. Queridos, quando eu estava pedindo ao Senhor que me orientasse naquilo que eu fosse ministrar a você nesta noite, me veio esta passagem, a qual é o tema desta campanha, e também veio um texto paralelo a esse que eu gostaria de trabalhar com os irmãos hoje, linkando um com o outro aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para nós. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui falando no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 16, acredito que os irmãos já ouviram sobre, mas é interessante que nós vemos aqui que Jesus, depois que ouviu, depois que chegou aos seus conhecimentos a morte de João Batista, Jesus ele se reúne com os seus discípulos e vai para um lugar deserto, um lugar de descanso. Amém? Amém. E um povo, ao perceber que Jesus estava se deslocando para esse lugar, o povo vai atrás, o povo segue a Jesus. E Jesus, como sempre, eu costumo dizer que Jesus, ele é aquele que vê, aquele que se compadece e aquele que age. Amém. Deus vê, Aleluia. e por ver, ele se compadece. Amém. E não apenas se limita a apenas se compadecer, mas ele age também. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor, ele te vê. Amém. O Senhor, ele tem compaixão de você. Amém. E ele age ao teu favor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É Amém. importante isso. Aleluia. E não foi diferente. A Bíblia diz aqui que Jesus, movido de compaixão a toda aquela multidão que o seguiu, ele curava, amém? Ele curava, ele dava toda a atenção para aquele povo que estava atrás de Jesus. Só que em determinado momento, nós vemos aqui que os discípulos, ao verem aquela multidão e que já era tarde, os discípulos chegam até Jesus e dizem: ei mestre, estamos aqui no lugar deserto, já é tarde, vamos fazer o seguinte, vamos dispensar esse povo para que eles possam ir
encontrar comida, então ali se alimentarem. Porque, olha, já está o momento, o lugar aqui, não tem lugar para comer, não tem lugar para encontrar comida, então, e a gente também está numa situação complicada hoje, vamos dispensar esse povo. E aí, queridos, dentro disso, o Senhor me ministrou algo no meu coração aqui, eu gostaria de compartilhar com você. E por isso que eu disse que viver multiplicação, viver milagres, muitas vezes requer uma atitude de desafios. E dentro disso aqui, o Senhor, dentro dessa história, o Senhor ele trouxe 3 pontos que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Se nós queremos viver um ano de 2020, um ano de multiplicação, 3 coisas nos são necessárias. Amém? Se queremos viver um ano de multiplicação, uma vida de multiplicação, 3 coisas nos são necessárias e nós aprendemos aqui. Dentro desse texto, a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, e eu quero compartilhar com você, é que são nos momentos de dificuldade, ou seja, nos momentos de necessidade, que nós encontramos a oportunidade para viver a multiplicação. Amém. São nos momentos difíceis, momento em que nós nos encontramos em uma situação de necessidade, uma situação, e eu louvei a Deus, irmãos, porque a nossa irmã, querida irmã que ministrou aqui a oferta, ela disse, olha, Deus nos tirou de várias situações difíceis. Foi ou não? Quem prestou atenção nisso aí? E eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. Glória a Deus. E sabe, queridos, então a primeira coisa que eu aprendo aqui são os momentos de dificuldade, de necessidade que nós encontramos a oportunidade de viver a multiplicação. E onde foi que eu cheguei nisso? Aqui no versículo 15, aonde os discípulos eles chegam a Jesus e colocam uma situação de dificuldade ali. Eles dizem assim no versículo 15: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Havia um lugar que era escasso de recursos, havia fome, o povo precisava ser alimentado. E agora, o que fazer? Uma situação difícil, uma situação de desafio. Um texto, e aí eu disse para os irmãos que gostaria de estar trabalhando, linkando um com o outro. O outro texto é um texto muito conhecido, mas nos traz muita lição a respeito da multiplicação. Que está lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, fala sobre o profeta Elias e a viúva de Serepta. Amém? Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, irmãos, eu percebi uma mesma situação, uma situação semelhante. Porque no versículo 12 ali, agora entrando na história ali da viúva de Serepta e o profeta Elias, no capítulo 17, no versículo 12, diz assim: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. O Senhor fala para o profeta, depois que secou o rio Querite, devido à falta de chuva, o Senhor diz para o profeta Elias: olha, sai daqui, vai para Serepta, porque ali eu ordenei a uma viúva que vai prover para você. Provisão, irmãos. Glória a Deus. Provisão. Amém? Que vai prover para você. Então, o profeta ele sai e vai. Chegando à cidade, ele encontra com essa viúva. E ele diz para ela: olha, busca um pouco de água para mim. E essa mulher sai em direção para ir buscar água. E ele fala assim:
olha, faz o seguinte, traz também para mim um pedaço de pão. Desafio. Aquela mulher, e aí no versículo 12, nós acabamos de ler aqui, aquela mulher, quando ela se depara com isso, quando ela ouve, quando toca na ferida, aquela mulher diz assim: olha, não dá. Para mim é uma situação difícil que você está me pedindo. Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações semelhantes, sim ou não? Muitas vezes não são colocados propostas e desafios, e nós olhamos para aquilo e dizemos assim: não dá. Seja a área que for. Às vezes nós olhamos e nos deparamos, sonhamos, pensamos. Estamos agora no final de 2019 para entrar em 2020, e aí agora é o momento, eu estava dizendo lá na nossa igreja, que agora parece que é aquele momento, né, que a gente começa a se preparar e criar vários planos, né, vários sonhos para 2020. Olha, aquilo que eu não fiz em 2019 eu vou fazer em 2020. Mas aí talvez você fez isso e se deparando com a situação a qual você está vivendo hoje, você diz assim: puxa, não dá. Como que eu vou fazer? Uma situação de desafio para mim. E aí, queridos, essa mulher, ela se deparou com essa situação, da mesma forma que os discípulos também estavam olhando a circunstância e encontrando um grande desafio. E agora, o que nós vamos fazer? Mas deixa eu te dizer, eu quero repetir aqui, são nesses momentos de dificuldade, de necessidade, que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de nós vivermos a multiplicação. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus às vezes nos coloca em situações, aleluia, para provar a nossa fé. Deus muitas vezes nos coloca em situações com apenas, não com o propósito de nos ver sofrer, não apenas isso, e não isso, mas com o propósito de tratar o nosso coração e nos preparar para vivermos o melhor de Deus, a multiplicação do Senhor em nossa vida. Glória a Deus. Amém? Então, quando nós olharmos, né, para um momento de dificuldade, nós temos que encarar esse momento como um grande desafio. Amém. Quero usar um outro texto aqui, uma outra passagem. Davi e Golias, naquele momento, olhando para a circunstância, para a situação, Davi diante daquele Golias, humanamente olhando, era impossível Davi matar Golias. E o exército todo estava tremendo, o exército todo estava amedrontado pelo Golias, pela atitude de Golias, e o povo se engessou, aquele exército totalmente parado, neutralizado, com medo. Mas Davi olhou para aquela circunstância e não se atemorizou, mas viu uma grande oportunidade do nome do Senhor ser glorificado, e ele viveu a vitória na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então, olha, os momentos de dificuldade, os momentos que nós nos sentimos, e agora o que fazer? Saiba de uma coisa: Deus está nos dando grande oportunidade. Aleluia. Para vivermos o melhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E não foi diferente na vida dessa mulher. E aqui eu quero, queridos, entrar no segundo ponto. Segundo ponto que eu aprendo ainda dentro do texto de Mateus e o texto de 1 Reis. O segundo ponto é que, às vezes, tudo o que temos parece ser nada diante das circunstâncias. Parece que tudo aquilo que nós temos parece ser nada diante das circunstâncias que estamos vivendo, mas com uma atitude de fé, esse nada pode se tornar tudo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Você entendeu isso? Amém. Glória a Deus. Às vezes nos deparamos com situações, querido, que a gente olha para nós e a gente fala: meu Deus do céu, e agora? Não tem nada, como eu vou fazer mediante essa situação? E aí, queridos, quando nós tomamos uma atitude de fé, esse nada que nós temos pode se tornar tudo. E olha lá,
no versículo 17. Mateus 14, versículo 17. No versículo 16, Jesus coloca para os discípulos uma situação de desafio. Depois que eles chegaram até Jesus e falaram: Jesus, olha, vamos mandar o povo embora, para eles encontrarem, para eles se virarem, encontrarem o que comer. Jesus respondeu para ele, né? Dei vós, eles não precisam ir, dê vocês a eles de comer. Desafio. Aí, olha a resposta dos discípulos: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Sabedores somos que naquele lugar havia aproximadamente ou mais 5.000 pessoas. O que é 5 pães e 2 peixes mediante a tal cenário que havia ali naquele local? Nada. É ou não é? Naquele cenário, naquelas circunstâncias, 5 pães e 2 peixinhos não era nada. Era pouquíssimo. Mas eu preciso dizer isso. Por isso que estou dizendo, às vezes, o que parece, tudo que temos, parece que não é nada, e era tudo que eles tinham, se tratando de alimentar as pessoas daquele lugar. Mas, queridos, o Senhor, Ele queria mostrar aos discípulos que, se eles tomassem uma atitude de fé, esse nada poderia tornar-se tudo. Amém? E no capítulo 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, na parte B, também eu vejo uma situação semelhante. Quando o profeta Elias pede para ela pão, ela abriu o coração, nós já lemos, e as palavras dela não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Naquelas circunstâncias, isso não era nada. Mas o nada, quando se toma uma atitude de fé, ele pode explicar tudo. Glória a Deus. Amém? Amém. Talvez você possa olhar para a tua vida e dizer assim: meu Deus, me falta recursos. Talvez você possa olhar para a sua saúde e dizer: meu Deus, me falta saúde, eu não tenho nada. Talvez você possa olhar para a tua vida espiritual: meu Deus, me falta. Talvez você possa olhar para a sua fé e dizer: meu Deus, está me faltando. Talvez você possa olhar para a tua família e ver: meu Deus, está faltando, não tenho nada. Talvez você possa olhar para a tua vida financeira e dizer: Senhor, não tenho nada. Talvez você tenha tantos sonhos, planos. Talvez você possa olhar para o teu ministério e dizer: meu Deus, não tenho nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a partir do momento que nós tomamos uma atitude de fé, aquele nada pode se tornar tudo. Queridos, a Bíblia diz: tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Amém? Amém. Queridos, olha, para Deus não há nada impossível. Amém? Então aquilo que, e essa situação de repente não se ter nada, nos coloca em uma situação onde parece que estou vivendo a impossibilidade. Ter a sensação de que não tenho nada, de que me falta algo em minhas mãos, me torna totalmente impossibilitado. Talvez aqueles discípulos estavam olhando para aquelas circunstâncias e se sentindo impossibilitados de fazer alguma coisa naquele momento, naquelas circunstâncias. Mas aquele que pode todas as coisas estava lá com eles. Aleluia. Jesus estava lá com eles. Amém. Glória a Jesus Deus. estava lá com
orando, aleluia, oh, aleluia. Quando nós tomamos uma atitude de fé, esse nada, ele se torna tudo, porque tudo é possível para aquele que crê. Amém? Amém. E aí aqui nós vamos para o terceiro e último ponto. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que antes de viver a multiplicação, vem o ato de entregar tudo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se queremos viver um ano de multiplicação em 2020, vai ser necessário nós aceitarmos o desafio de entrega total. Aleluia. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Amém. Me entrego totalmente. Aleluia. E a partir do momento que há essa entrega, nós entramos aí na escala da multiplicação. Amém. E aí eu quero trazer esse ponto 3 linkado com o ponto 2, dizendo que quando você entrega o seu nada nas mãos do Senhor, esse nada se torna tudo. Amém ou não? Aleluia. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. antes de nós vivermos a multiplicação, nos é necessário uma coisa: ter uma atitude de entrega. E quando falamos em entrega, nós estamos falando de confiança, estamos falando de fé. Aleluia. Amém. E aqui, quando nós olhamos para esse cenário, queridos, era necessário fé, sim ou não? Sim. Quando nós olhamos aqui para o cenário, aqui no capítulo de Mateus, capítulo 14, vemos a necessidade de fé. Quando nós olhamos lá, primeira vez, a história da viúva, nós vemos também uma necessidade de fé. E uma necessidade de total entrega nas mãos do Senhor. E sabe, irmãos, no versículo 18, por que veio esse terceiro ponto? Porque no versículo 18, Jesus ele pede nada mediante a circunstância nas mãos dele. Quando os discípulos disseram assim: Senhor, tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos, nada. Jesus, no versículo 18, tragam-nos aqui para mim. Põe aqui na minha mão. Entrega. Entrega. Aleluia. Chama a maçã de Caio. Glória. Aleluia. Entrega. Recabalabra. Entrega. Confia. Queremos viver um ano de multiplicação, mas se não houver uma total entrega de verdade para o Senhor, fica difícil. Porque quando não há entrega, não há confiança. Quando não há entrega, não há descanso. A palavra do Senhor entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Amém. É entrega de coração. É uma vida totalmente entregue ao Senhor. Em todas as áreas da vida nós vamos começar a perceber Deus agindo. Aleluia. Amém? Quando há essa total entrega, nós vamos perceber que o Senhor ele começa a trabalhar de forma grandiosa. Aleluia. Grandiosa. Grandiosa. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o Senhor é fiel. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós lá na igreja, eu preciso ver isso na memória que agora eu quero compartilhar com você. Lá na nossa igreja nós estamos num espaço grande. E o aluguel lá não é barato, pastor. E nós estávamos com uma dificuldade para pagar o aluguel. E eu comecei uma situação de desafio. Jesus coloca a gente numa situação de desafio para a gente entender que é na dificuldade
que nós vivemos a multiplicação. Aleluia. E aí, queridos, nós estávamos nessa situação com dificuldade. Meu Deus, nós precisamos pagar o aluguel. E eu abri o meu coração para a igreja, orando ao Senhor, pedindo a Deus, entregando nas mãos do Senhor. Nós abrimos para a igreja e falei: irmãos, nós precisamos até o dia 21 levantar o valor que ainda falta. Era um valor de R$3.500, irmãos, que ainda faltava, aproximadamente. E eu abri para a igreja e falei: irmãos, nós precisamos. E entreguei para o Senhor e descansei. Fui para casa, era um culto de domingo, ceia. Eu fui para casa e naquele domingo, na parte da tarde, na parte da noite, eu não mexi no meu celular. Então eu não vi a mensagem. Quando foi no outro dia, olha só, irmãos, quando foi na segunda-feira, fui trabalhar. Na hora do almoço, deu aquela pausa, peguei meu celular e fui ver uma mensagem. Estava uma mensagem no meu celular: pastor André, a paz do Senhor, tudo bem? Eu: vai tudo bem. Pastor, eu estava no culto ontem, eu percebi um momento que o pastor falou, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração de estar honrando e quitando o valor que ainda falta para o pagamento do aluguel. Glória a Deus. Eu falei: como é que é? Detalhe, irmãos, o casal não pertencia até então à membresia da igreja. Deus faz ou não faz? Deus multiplica ou não multiplica? Amém? E eles não pertenciam à membresia da igreja. E ele encerra a mensagem dizendo assim: e pastor, e nós, há um desejo do nosso coração de estar congregando com vocês. E a provisão veio. Porque naquele domingo eu descansei. Eu abri para a igreja e falei: Senhor, está nas tuas mãos. E a provisão veio. Amém. Sabe, queridos, voltando, é nos momentos de dificuldade que nós temos grandes oportunidades. Amém? O mais importante é que nós possamos entender que antes de vivermos a multiplicação, vem a questão da entrega, de confiar. Os discípulos então entregaram nas mãos de Jesus as substâncias, e Jesus então abençoou, deu graças, e nós sabemos o desfecho da história. Mas 5.000 homens, mais ou menos, ou mais de 5.000 homens foram alimentados ali, ainda sobrou, houve multiplicação. Amém ou não? Amém. Amém. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, versículo 14, aquele momento em que o profeta ele pede para aquela mulher fazer aquilo que trazer pão a ele. Naquele momento que o profeta pede para que ela traga pão a ele, ela abre o seu coração dizendo: olha, eu vou fazer para mim, para o meu filho, e acabou. O profeta ele vem no versículo 13 dizendo assim: porém lhes disse, não tenha medo. Olha só, em momentos de dificuldade, de desafio, o Senhor me chega e diz para mim e para você: não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Aleluia. Queridos, não tenha medo. E eu fiquei lendo e relendo esse texto: não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, querido, que via para nós vivermos, aleluia, a multiplicação. Nós não podemos ter medo de ousar. Não tenha medo de confiar. Não tenha medo de se entregar. Obrigado. Amém. Amém. Não ter medo de ousar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes
Às vezes parece que é mais fácil usar quando nós estamos seguros, né? Sim ou não? É mais fácil se entregar quando de repente eu sei que uma pessoa vai me segurar aqui. Agora, se jogar apenas crendo e confiando é desafio. Se lançar de corpo e alma, todo o seu entendimento, com toda a sua força, com tudo que você tem, se lançar, se entregar para Deus, é uma atitude de fé. Amém. É desafio, queridos. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor. Glória a Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou dizer isso com autoridade que eu vou dizer. 2020 pode ser o ano da tua vida. 2020, pastor, permita dizer Amém. isso. Pode ser o ano dessa igreja. Amém. 2020, Deus ele pode usar de forma poderosa ainda mais a tua vida. Aleluia. E Ele quer. Amém. E não é só aqui em Vila Maria. Amém. Lá na Cubica, Amém. na base aérea, Deus pode em 2020 nos usar. Glória a de Deus. forma Aleluia. maravilhosa. Amém. Nós vamos viver uma multiplicação, ver a multiplicação do Senhor. Aleluia. Mesmo em meio às limitações, a escassez, mas a partir do momento que houver entrega, a partir do momento que eu entregar tudo, Deus faz. Amém. Aleluia. Deus pode. Oh, aleluia. Deus Glória a pode. Deus. Aleluia. Deus pode. Deus quer. Glórias. Mas, queridos, olham para esse texto, o profeta coloca uma condição para aquela mulher. O profeta diz para ela: olha, é necessário que você faça. O profeta orienta, o Senhor orienta aquela mulher ao que deve ser feito. E aí aquela mulher tem uma atitude de entrega. Se entregar é obedecer. Amém. Mesmo sem entender, mas obedecer e crer, mesmo sem ter, ser fiel, Aleluia. mesmo sem ter, sem saber o que fazer, mas Deus falou, eu vou fazer. Se Deus falou, eu vou me entregar. Aleluia. Eu vou me lançar nas mãos do Senhor, porque o meu nada nas mãos de Deus é tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus pode Glória a Deus. através de você realizar uma grande bênção na tua família, nos teus familiares. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não olha para essa circunstância. Deus está direcionando alguém aqui nessa noite. Não olha para essa circunstância com um olhar desesperançoso. Amém. Não olhe com um olhar de incredulidade, na impossibilidade, mas creia que Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Não tenha medo de ousar, não tenha medo de confiar, não tenha medo de entregar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o profeta diz: olha, não tenha medo, vai para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Sabe, irmãos, priorize o Senhor. Amém. Aleluia. Priorize Deus.
Olha, buscai primeiro o reino de Deus. Amém. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Não inverta o processo. Não inverta os valores. Primeiro Deus. Amém. Estou sentindo a presença Aleluia. de dizer isso. Primeiro Deus. Amém. Às vezes as circunstâncias nos levam a mudar, a colocar Deus em segundo plano, em segundo lugar. Mas deixa eu te dizer, o Senhor está nos chamando nessa noite dizendo: ei, priorize, me priorize, se entregue, me busque, busque-me, porque eu sou a fonte de vida. Aleluia. Sou eu o pão da vida. Aleluia. Sou eu aquele que traz refrigério para a tua alma. Glória a Sou eu a Deus. solução. Sou eu aquele que posso mudar a história. Sou eu aquele que pode fazer aquilo que você não pode. Mas precisamos entender que em primeiro lugar devemos buscar a Ele, priorizar a Ele e nos entregar totalmente. Aleluia. Glória a A Deus. partir disso, irmãos, viveremos então a multiplicação. Aleluia. Quando eu falo de multiplicação, eu falo da provisão. Amém. Aleluia. Provisão de Deus. Amém. Provisão de Deus. Provisão de Deus. Aleluia. Provisão de Deus. Aleluia. Glória a Tem Deus. provisão de Deus para você. Tem provisão de Deus para sua casa. Tem provisão de Deus para teu casamento. Tem provisão de Deus para dar para súbria. Tem provisão de Deus para tua saúde. Tem provisão de Deus para tua vida espiritual. Tem provisão de Deus. Tem provisão de Deus. Tem provisão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meu Deus, está tão difícil, Senhor. Meu Deus, e agora? Tem provisão de Deus. E o Aleluia. profeta então pede para ela: olha, priorize primeiro. Entrega. Obrigado, querido. Entrega. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, Aleluia. e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e obedeceu. Glória a Deus. Ela foi e obedeceu. Fez conforme Elias lhe dissera. E sabe o que aconteceu? A multiplicação veio. Aleluia. A provisão veio. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e a sua família. Amém. Os 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 5.000 pessoas. Aqui, a escassez deixou de haver escassez e se tornou em abundância. Aleluia. Sabe, queridos, existe um princípio muito importante. E esse princípio é o princípio da entrega. Nós precisamos ter o coração disposto. E aqui eu quero falar sobre a humildade para confiar. Já estou encerrando. Para confiar, para se entregar.
é necessário que haja humildade para reconhecer que de mim mesmo nada tenho, mas nele eu tenho tudo. Faz sentido para você, Senhor? De mim mesmo, eu olho para mim, nada tenho, mas em Deus tenho todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, irmãos, no livro de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, é um texto muito interessante que nos traz o princípio ainda sobre a questão da entrega. E no versículo 10 diz: o Senhor é que supre a semente. Entenda isso. Supre a semente ao que semeia. Supre, provisão. Semente, recursos. Semear, entrega. Sem entrega não tem provisão. Sem provisão não tem semente. Sem semente ninguém semeia. E quando não há entrega, não há multiplicar. Amém? Quero liberar isso sobre a sua vida. Amém. Aleluia. 2020, o ano de recursos, Aleluia. de enriquecimento Amém. em todas as áreas da sua vida. Amém. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que nesta área Aleluia. específica, financeira, enriquecimento da parte de Deus sobre a tua vida. Amém. Mas Aleluia. entenda uma coisa: esse princípio não pode ser quebrado, não pode ser abrumado. Porque aquele que supre a semente ao que semeia. Para que haja provisão, é necessário que haja entrega. Amém? Amém. 2020, um ano de multiplicação. Mas eu preciso entender que são os momentos de dificuldade, de necessidade, que eu vou encontrar uma grande oportunidade de viver a multiplicação de Deus. E que mesmo em meio às circunstâncias eu possa olhar para mim e ver nada. Aquilo que tem parecer ser nada, eu possa entender que mediante uma atitude de fé minha no Senhor, esse nada pode se tornar tudo. E não há multiplicação sem antes eu ter uma atitude de fé, de entregar, confiar tudo nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz que há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. 2020, seja generoso. Ah, pastor, eu sou. Se tem uma coisa que eu sou, né? Talvez possa dizer assim: pastor, você me conhece. Se tem uma coisa que eu sou, é generoso. Uma pessoa generosa. Amém. Você pode ser um pouquinho mais. Amém? Amém? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Há um ano inteirinho, 2020, de multiplicação. Porém, o segredo está em entregar. Amém.